Então, gente, nós vamos ter agora a conferência. Pode sentar, professor. A conferência do professor Hipólito. Agora deixa eu botar o óculos, né, gente? Panafricanismo e ancestralidade, alguns apontamentos. Fique à vontade, professor. Mais uma vez, boa tarde. É uma honra para mim estar aqui e compartilhar algo da minha experiência sobre o tema do panafricanismo e da ancestralidade. Antes de falar, gostaria de agradecer à Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, toda a administração, pelo esmero que teve para organizar essa minha vinda para o Brasil. Sou muito grato e agradeço o laboratório, né? AIA Laboratório. Agradeço também às professoras Luísa Tombini, professora Cláudia, professora Maria Helena, professor Fábio e os vários graduandos, mestrandos e doutorandos que tem aqui. E uma atenção particular ao William, que também que fez com que fosse viável a minha vinda para o Brasil, né? Um dos que contribuíram para isso. Esse evento, para eu me pautando, então, na temática que corresponde a este ano, sobre as encruzilhadas históricas e culturais, eu não posso deixar de pensar num tema como esse do panafricanismo e da ancestralidade, que é um tema atual, um tema pertinente, um tema que cobre várias dimensões. A questão do panafricanismo, ao mesmo tempo que é uma questão interessante, é uma questão bastante rica de se estudar, bastante variada. Por quê? Porque o panafricanismo é como se fosse a metamorfose de várias situações concretas, sempre nessa dinâmica que nós observamos todos os dias. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, se nós temos uma visão do panafricanismo, uma visão inicial, essa visão vai se transformando porque as relações sociais, as relações humanas, as relações internacionais vão adquirindo características próprias e vão também se reformulando, se readequando a realidades novas em permanente trânsito. A minha palestra vai se articular ao redor de 4 pontos principais. Esses 4 pontos, na verdade, o terceiro ponto eu divido em 2 partes, mas posso dizer que em 3 pontos. O primeiro ponto vai tentar explicar o que é o panafricanismo, né? Onde e como ele surge. E depois eu vou falar de algumas das características desse movimento, porque é um movimento, e depois desemboca sobre a questão da ancestralidade propriamente dita, ancestralidade que traduz uma certa, digamos, uma certa ideia, né? Essa ideia de encruzilhada, porque tanto do outro lado do Atlântico quanto deste lado, nós falamos em ancestralidade. E vamos ver geograficamente, né, como é que a gente pode dimensionar essa questão da ancestralidade. Esses são os 3 pontos ao redor dos quais gostaria de desenvolver a minha fala de hoje à noite, de hoje. Bom, o panafricanismo, como eu estava dizendo, né, é, antes de tudo, um movimento. É um movimento que tem um sentido, que tem vários sentidos, né? Um sentido tanto político, quanto social, quanto filosófico. Quer dizer, o panafricanismo como movimento político vai, digamos, ser um movimento de reivindicação política, um movimento de reivindicação de independência, de autoafirmação, de autodeterminação.
E, ao mesmo tempo que se fala em autodeterminação, autoafirmação, se está pensando também numa uma convergência de interesses comuns. Por exemplo, pode ser visto como panafricanista o sentimento de união de um continente como a África. O continente africano, que é um continente, vou dimensionar um pouco, né? É um continente de 30 milhões e 300 mil quilômetros quadrados. Cabem 3 Brasis e uma Índia. A Índia tem a metade, praticamente a metade da população, do território, né, do Brasil. Temos quase 4 Brasis na África. E se já vemos que o Brasil é grande, imaginem a África. A África é um mundo. E dentro desse mundo tão complexo, que não é homogêneo, porque muitas vezes nos fazem acreditar que se trata de sociedades simples, se trata de uma maneira assim global de apreciar o continente, né? Mas, na verdade, é um continente multifacético, diversificado, muito complexo. Então, essa intenção de unir os povos do continente justamente é para adotar uma posição contra-hegemônica. O panafricanismo não surge sem esse pensamento sem esse interesse, sem esse objetivo contra-hegemônico. Então, se nós temos uma parte do mundo hegemônica que tenta perpetuar o seu domínio, a sua dominação sobre outros povos, é a hora para esses povos de reivindicar a sua própria independência, a sua própria autonomia. Então, como movimento político, ideológico, nós podemos exemplificar através do processo de independência de alguns países africanos, ou também através do espírito que tiveram esses países de criar uma organização da unidade africana. Seria um sentimento panafricanista. Mas vocês vão dizer, mas ele se projeta assim, no século XX. Será que o panafricanismo não existe antes do século XX? Claro que sim. Claro que existe. Estou falando dos anos 20, do século passado, mas no final do século XVIII, XIX, já existia esse sentimento panafricanista. Inclusive, antes do início do século XIX, já com a Revolução Haitiana, esse sentimento existia já. Quer dizer, segundo Honoré Aguessi, um professor beninense, que infelizmente nos deixou há 1 mês e meio aproximadamente, né, que é o presidente do movimento da Organização Panafricanista, a Organização Mundial Panafricanista. O Honoré Aguessi, antropólogo, sociólogo beninense, vai dizer que o panafricanismo, na verdade, tem uma origem formal e uma origem informal. Quer dizer, o que nós podemos chamar em história de, talvez, né, causas imediatas ou causas longínquas, ou, digamos, causas outras. Quando a gente estuda, por exemplo, as causas da Primeira Guerra Mundial, a causa da Segunda Guerra Mundial, a gente fala em algumas, algo pelo estilo. Então, na origem, digamos, formal, que são as causas imediatas, né, em si, nós podemos, segundo o Honoré Aguessi, nós podemos ver determinados comportamentos, né, determinadas manifestações que surgem no final do século XIX, como aquele movimento de Chicago, né, protagonizado pelo Henry Meyer Turner e pelo Alexander Gimel. E a partir de 1893, todos os anos, a cada 2 anos, né, nos Estados Unidos, se fazia uma espécie de reunião, né, uma espécie de conferência, para poder sentar as bases desse movimento panafricanista, para poder perpetuar, inclusive, né,
digamos, consolidar os objetivos do panafricanismo, de tal forma que houve vários outros, nos anos seguintes, 1900, 1916, 1945, todos aqueles anos foram de organização dessa expressão do panafricanismo. Então, o panafricanismo, na verdade, nasce fora do continente, nasce fora do continente africano, nasce nos Estados Unidos, se espalha pela Inglaterra também, e depois disso que o panafricanismo vai surgir no próprio continente africano, o que demonstra a valorização da cultura ancestral. E a origem informal dessa expressão consistiria em apreciar determinados fatos, como esse mesmo que eu falei, que é a Revolução Haitiana, e, sobretudo, essa batalha do Bois-Caïman, no Haiti, que foi uma insurreição no final do século XIX, no século XVIII, desculpem, 1700 e alguma coisa, 1795, que foi uma insurreição, a cerimônia do Bois-Caïman, onde uma sacerdotisa africana organizou aquele movimento de luta contra a hegemonia colonial no Haiti, com o intuito, então, de reivindicar e de reafirmar a identidade cultural, social, política, etc., etc., dos africanos escravizados no Novo Mundo. Então, a abrangência, eu posso dizer que a abrangência desse movimento não era só africana, mas também era fora da África. E se a gente continua entrando no túnel do tempo, nós podemos dizer que depois dos movimentos de independência da África, quer dizer, a partir dos anos 60, com pessoas muito importantes, com intelectuais importantes como Kwame Nkrumah, de Gana, como Kenyatta, de Quênia, tem vários, como Kenneth Kaunda também, aqueles intelectuais africanos dos anos 60, que foram estudar na Europa também, eles prosseguiram com esse movimento panafricanista, incorporaram mais pessoas, mais intelectuais do Novo Mundo, do chamado Novo Mundo, desse lado, do Atlântico, das Antilhas, das ilhas do Caribe, daqui mesmo do Brasil, que nós temos no Brasil um panafricanista que nos deixou há poucos anos, que todo mundo conhece, não vou dizer, eu deixo com vocês, temos em Cuba, temos o Rogelio Martínez Furé, que faleceu há 2 ou 3 semanas, é um panafricanista notável. Então, a abrangência não é só na África, mas é também do outro lado da África, do outro lado do Atlântico, e também na Europa, E o movimento panafricanista não foi um passeio, como a gente fala, não foi um passeio também, quer dizer, teve seus problemas. Por que eu digo isso? Porque no próprio continente africano, de um ponto de vista crítico, fazendo uma autocrítica do próprio continente, a África do Norte e a África subsaariana foram 2 mundos, continuam, em certa medida, a serem 2 mundos. Por que eu digo 2 mundos? Porque o sentimento de união ou de simbiose entre essas duas grandes regiões do continente é um processo sofrido, muito sofrido, porque é bem comum ouvir de um argelino, de um da Argélia ou do Egito, de uma seleção de futebol que eu vi em 2014, aqui no Brasil, quando jogaram contra a Alemanha, que a Argélia diz que era um jogo muito bom para o mundo árabe,
não falou que era um jogo muito bom para a África. Nós apoiamos qualquer time da África, mas não é a recíproca. A recíproca não é verdadeira. Então, são alguns dos problemas que nós temos. Então, o panafricanismo não foi um passeio. Nesse caso, ainda subsistem algumas dificuldades, continuam algumas dificuldades de, digamos, de integração do continente. Mas podemos dizer também que sentimento panafricanista consequente, ou digamos, abnegado, não existiu sim, existiu. E temos isso na figura de Muammar Gaddafi, que foi um líder que comumente tratam Gaddafi como um ditador, mas o que o Gaddafi fez para a África foi muito. Então, Muammar Gaddafi foi um dos protagonistas desse sentimento de aproximação entre o mundo, entre a África chamada branca, né? Quer dizer, essa África do Norte e a África subsaariana. Um trabalho que consistia também em criar uma moeda comum para todo o continente, criar os Estados Unidos da África também. Honorat Aguessi diz isso no seu trabalho, que o intuito é criar os Estados Unidos da África, uma das estratégias para poder resistir bravamente, né, à hegemonia colonial. Esse sentimento nasceu, mas até hoje não teve, não chegou aos resultados almejados. Então, problemas internos no próprio continente tem sim. Então, para resumir essa parte, eu posso dizer que o panafricanismo foi um movimento, ao mesmo tempo, político, ideológico, filosófico, social, que vou explicar daqui a pouco, né? Por que é social, por que é filosófico, que não deixou de despertar mentes, que não deixou de sensibilizar o mundo, que não deixou de civilizar o mundo, porque se esse sentimento tão forte de apego ao continente africano nasceu fora do continente africano, com figuras como o próprio Marcus Garvey, né? Como Dubois, não podemos passar despercebido esse fato de que sentimento nobre, é um sentimento engrandecedor. E nós, os africanos, agradecemos muito isso porque nós conseguimos nos espelhar nas ideologias ou digamos, na filosofia também da diáspora, da chamada diáspora. Não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre o conceito de diáspora, mas, enfim, vemos como um mundo que não é separado, um mundo que se une ao mundo africano e vice-versa. Passando ao segundo ponto, sobre as características mesmas que eu falei, movimento político e ideológico, nós podemos pensar nesse sentimento de soberania, como eu acabo de falar, né? Esse sentimento de união do continente, para lograr o único objetivo e o objetivo mais importante, que é sair do domínio colonial. Formar um bloco compacto para se livrar do domínio colonial. E esse bloco compacto, esse objetivo se verifica sobre várias dimensões em cada sociedade onde a gente se encontra, em cada lugar do mundo em que a gente se encontra. Em uma sociedade como a minha, eu posso dizer aqui que essa independência ideológica, essa independência política, seria, por exemplo, o apanágio do fortalecimento dos nossos reinados, por exemplo, das nossas sociedades tradicionais, das nossas chefias, das nossas coletividades, que correm o risco de serem destruídas, as coletividades, os reinos, os impérios, etc., etc. Como movimento filosófico, nós podemos pensar numa espécie de conflito também de racionalidades. Há um conflito de racionalidade. Perceber a realidade africana não é um simplismo, não é
tentar englobar o continente como se fosse uma coisa simples, né? Como se fosse um bloco homogêneo. É um bloco heterogêneo. E a voz dos nativos se exige para poder explicar melhor a realidade do continente. Realidade sob vários planos, né? Tanto no plano econômico, no plano da organização familiar, no plano social, etc., etc. No plano da educação também, a questão da educação é fundamental aqui. Então, frente ao Ocidente, se erige como um movimento filosófico na medida em que nós temos a nossa própria racionalidade, nós temos a nossa própria maneira de pensar. E como um movimento social, seria aquele movimento que amplia um pouco, que amplia a outras áreas, a outros domínios, a outras regiões. Essa mesma união da África com a diáspora seria um exemplo fundamental de movimento social, porque ao mesmo tempo que luta contra digamos, contra as injustiças nacionais, também luta contra as injustiças internacionais, movimentos de solidariedade, etc., etc. Agora, passo ao terceiro ponto, né, que é o maior, que vai tratar da questão da ancestralidade propriamente dita. Por que ancestralidade? Porque se desperta um sentimento, já em algum momento da história, desse lado do Atlântico, se despertou o sentimento do regresso às fontes, de regresso às raízes, a questão das raízes. E é um regresso, é um retorno não forçosamente físico, mas pode ser um retorno espiritual. Um belo exemplo disso é aquele dado pela diáspora americana das Américas, que, ao voltar à África, canta, interpreta canções que demonstram que, por muito mais longe que você vai, em algum momento você volta à sua origem, seja fisicamente, seja espiritualmente. E o bom disso, o admirável, é que as próprias populações locais acolhem esse sentimento e compartilham essa emoção no mesmo momento que são visitadas essas comunidades. Em 1992, em o IDA 90, né, mas que foi um evento celebrado 2 anos depois, no Benin, o presidente Nicéphore Soglo convidou os descendentes, né, os afrodescendentes, do mundo inteiro, especificamente aqueles desse lado do Atlântico, para compartilhar uma série de valores, de ideias. E quando chegam ao Benin, começam a cantar: oberere, ai tore me anawahwe. Oberere, ai tore me anawahwe. O salu he anai vahobo tiwea. O salu he anai vahobo tiwea. Aviti salu he anai vahobo tiwea. Oberere, ai tore me anawahwe. Estão fazendo alusão a um pássaro pequenininho. Aqui no Brasil, qual seria? Colibri, ou qual seria? Um pássaro pequenininho que sai pela manhã, se projeta na natureza e à tarde volta para a origem, que é o bererê. O bererê é um pássaro no Benin, sai às 6 da manhã, voa e às 6 da tarde, 7 da noite, volta para o habitat. Então, esse movimento, né, de ida e de volta. E o bom foi que o povo cantou junto com eles. Eles ainda têm esse cântico, né, na memória, e cantaram juntos, dançaram juntos no mesmo ritmo. Isso quer dizer que a questão da ancestralidade penetra muito, né, as pessoas. A questão da encruzilhada
a questão cultural, todas essas questões estão presentes. Isso se expressa tanto na minha experiência em Cuba, quanto na minha experiência no Brasil. E vou a esses dois casos. No caso de Cuba, um dos elementos, ou uma das armas fundamentais da expressão do panafricanismo, uma delas, né, das armas, é a santeria, é a religião de presença africana em Cuba, no Caribe hispano. Como é que essa religião proclama um certo panafricanismo e valoriza a questão da ancestralidade? Em Cuba, a santeria se proclama como um movimento também de luta, como uma religião que vai lutar para reafirmar os valores da África em geral. Dependendo da nação, né? Santeria de origem Yorubá, que seria Lucumi, santeria de origem Arará, que é a nação Jeje, né, no Brasil, que é a nação do Daomé, do Benin. Meu trabalho foi sobre a santeria de origem Arará. E, ao mesmo tempo que há certa convergência de interesses, ou, digamos, há uma certa concordância em opiniões, ou em ideias, em valores, há também discordâncias. O cubano religioso não aceita que o chamam de afro-cubano, porque a religião não é afro-cubana, a religião já é cubana. Então, há uma diferença. E o cubano é quem vai te testar agora. Você diz que é africano, não é isso? Então, eu sou da nação Arará. Vou te perguntar agora, o que é a faca? Você tem que dizer, a faca, o nome da faca é riqué. Agora, se você dá outro nome, eles dizem, você não é do Benin. Porque se você fosse do Benin, você ia dizer riqué e não divi. Então, eu fui submetido a esse teste durante toda a minha estadia em Cuba, né? Por um descendente de Arará. Aquilo era muito bom, né? Um exercício muito bom, e que demonstrava que eles guardaram na mente palavras, vocábulos antigos, que a gente não usa mais hoje, ou vocábulos antigos que a gente, quando a gente usa esse vocábulo, dizem, poxa, você é daquela cidade de Abomey, onde a tradição se conservou muito. Então, essa é a diferença que eles fazem. As nossas palavras, os nossos conceitos podem ser três para designar uma realidade, mas no caso deles, é um desses três, e é o mais antigo conceito. Então, esses testes são frequentes, o que demonstra que eles têm um sentimento de autoafirmação. Somos nós os verdadeiros africanos. Vocês não são mais africanos porque já profanaram os valores. Um exercício muito engraçado, muito agradável, né? Porque a gente não pode se irritar, a gente tem que entender. E é por isso que lá em Cuba é frequente, né? Hoje, o fato de que o cubano reconheça essa presença africana em todos os aspectos da vida e formula através da frase seguinte: quem não tem de Congo tem de Carabali. Quer dizer, o cubano que não tem algo banto tem algo de sudanês. Quer dizer, a importância da África é relevante, é permanente. E como bem disse o Fidel Castro, né, a nacionalidade cubana, sem a base negra, não é nacionalidade cubana. Então, esse sentimento de luta se une a esse sentimento de autoafirmação, de autorreconhecimento. E é um sentimento que se verifica em todo o continente. No Haiti, nem falar, no Brasil também, nem falar. Então, essa etnografia que eu fiz foi uma etnografia tanto de contraste, de contraponto, né, com a realidade, de confronto com a realidade, com o saber lá em Cuba. Também uma etnologia de, digamos,
de reafirmação identitária, como eu disse, né? Porque a religião não é mais africana, mas é puramente cubana. Né? E o conceito de transculturação foi um conceito que inventou o cientista social Fernando Ortiz para dizer que na cópula de dois indivíduos nasce um que se parece um pouco com um genitor, que se parece um pouco com o segundo genitor, mas é ao mesmo tempo diferente dos dois. Então, essa é a cultura, a nova cultura que temos desse lado do Atlântico. Também se manifesta, claro, né, a ideia de oposição entre o autêntico e o não autêntico, ou o centro e a periferia. Em algumas práticas religiosas dizem, olha, nós somos arará, eles são ararás, os outros são ararás, mas o nosso arará é o mais autêntico do que os outros. Eles inventam coisas, mas nós somos os verdadeiros. Se você quer conhecer da cultura arará, da religião arará, vá falar com a gente. Então, essa questão também aparece aqui no Brasil, na Casa das Minas, por exemplo, em São Luís do Maranhão. Essa reafirmação identitária é frequente, porque é uma casa singular, é uma casa instalada numa ilha de história. Temos 3 ilhas no Brasil, né? 3 capitais, né? Vitória, Florianópolis e São Luís. É uma cultura instalada numa ilha de resistência. Então, eles dizem que o fato de estarem numa ilha demonstra que eles conservam a religião, eles desenvolvem a religião muito melhor do que os outros que são de Beta. Beta quer dizer já a religião é misturada com outras expressões religiosas, é profanada. Então, essa questão de pureza e de impureza, né, aparece com muita frequência aqui. Então, essa questão do centro e da subsequente irradiação é uma questão pertinente também. Para esse sentimento, digamos, religioso, né, em Cuba, e por que não aqui? Cuba se erige em centro. Os cubanos dizem que para fazer santo, assim fala, né, acesse santo, tem que ir a Cuba e não à África, porque na África já deturparam a realidade. Em Cuba, sim, estão os verdadeiros praticantes dessas religiões que podem, digamos, formar quem quiser, né? E, ao mesmo tempo, o italiano não vai para a África, o espanhol não vai para a África, vem para Cuba, porque aqui é o autêntico, é o melhor. E essa ideia, então, de espalhar, de exportar a religião, chegou até aqui. Aqui no Brasil tem vários cubanos que iniciam. Tem em Cosme Velho, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem Babalau, tem Pais de Santo, né? Que seriam santeiros. E então eles estão orgulhosos disso. E, ao mesmo tempo, aqui no Brasil, as religiões de presença africana se espalharam também no Mercosul, não é? Continuaram no Mercosul, no Uruguai, na Argentina. Essa expansão se faz notar. Vou falar do Brasil, rapidamente, embora tenha feito algumas alusões já, né? Minha experiência foi com o Tambor de Mina em São Luís do Maranhão. Tive alguns contatos com populações quilombolas, lá em Sergipe, né? Na Serra da Guia, e em Santa Luzia do Itanhi, que são 2 cidades, duas populações quilombolas, né? Que eu pesquisei. E esse sentimento também de autoafirmação, né, da identidade africana e de descendência africana é muito forte. Muito forte através de costumes simples que a gente talvez não pensa que chamam a atenção. É comum ouvir lá, e também no Benin, eu acredito que também em vários países africanos, que eu mando meu filho, mando minha filha comprar um doce e eu cuspo no chão.
E eu digo, antes de que apague a saliva, porque é como se fosse uma espuma, né? Antes de que se apague a saliva, você tem que estar aqui. Porque isso dá noção de que a pessoa volta no máximo em 15 minutos, algo assim. Então, é uma maneira de educar. E isso é comum lá nas comunidades quilombolas. Eles disseram que eram os antepassados que tinham transmitido costumes como esses, né? Além de outros costumes, né? Que se eu começar a enumerar, seriam infinitos. Quando eu fui à Casa das Minas, eu vivenciei algumas realidades, né, que também demonstram um pouco o que eu falei sobre Cuba. Na Casa das Minas, se te encomendam, se te dizem, você vai para o Benin, compre uma cuia para mim, uma cuia para fazer atos rituais. Se você comprar a cuia e não for exatamente a cuia que eles querem, rejeitam a cuia. Nós temos várias formas de cuias. Quando eles dizem, compre uma cuia para mim, eu vou lá e compro qualquer cuia. Eu voltei e Dona Deni, da Casa das Minas, diz, olha, essa cuia que você trouxe é para fazer as cerimônias dos mortos, dos falecidos. E nós não vamos usar essa cuia. Queremos para outros tipos de rituais. Então, essa afirmação, né? Ao mesmo tempo que o sentimento panafricanista nasce, também nós temos que ver as diferenças, né? Quando apreciamos algumas culturas, as culturas, né? Nós estudamos as culturas através também das diferenças. No Bogum, em Salvador, bom, tudo foi bem, não vou falar muito. O que chamou mais a atenção aí é o repertório, né, em língua fon, que eu consigo traduzir cânticos, né? E é isso que faz com que a confiança nasça entre os grupos e você, porque você está sempre você está sendo testado constantemente. E quando há no repertório interpreta uma canção ritual e você traduz, aí já a confiança aumenta. A mesma coisa em Cachoeira, com Gaiacu Luísa Franquelina da Rocha, uma mãe de santo muito conhecida e que traduzia ela mesma as canções. É impressionante. A língua ritual é o Fon, é o Mari, que são línguas que eu falo no Benin, e eu consigo chegar a esse acordo, a esse ponto comum com ela, né, de que não só está traduzindo, mas também está dizendo as circunstâncias nas quais se interpreta os cânticos, porque isso é muito importante também. Os cânticos não se interpretam ao acaso, né? Se interpretam dentro de determinados contextos e, às vezes, nem sempre é importante traduzir literalmente o cântico. Às vezes é importante saber a intenção. Nós rezamos a missa em latim, nós temos a intenção, não conseguimos traduzir, porque não temos conhecimento do latim, né, em geral, né? Mas o objetivo do cântico se encontra aí, quer dizer, captar as circunstâncias nas quais se interpretam. E para finalizar, sobre essa questão da ancestralidade, seria bom fazer um resumo, né, de algumas pesquisas que eu estou fazendo até hoje, né? Essas pesquisas falam principalmente da questão da relação entre vivos e mortos, entre os beninenses, né? E também em várias sociedades africanas, a pessoa o ente querido, quando se vai ou quando vai embora ou quando nos deixa, não nos deixa totalmente. Sempre tem esse elo de ligação entre quem nos deixou e nós mesmos. Não estamos em dois mundos opostos. Essa questão da dicotomia entre vida e morte não funciona em sociedades africanas.
estamos sempre ligados aos mortos, porque são eles que nos protegem, e para que possam nos proteger, nós temos a obrigação de render-lhes um culto, ou de fazer uma série de rituais que possam traduzir essa espécie de reciprocidade que tem entre vivos e mortos. Como dizem alguns, né? Só tem uma cortina entre nós e eles. Né? Na verdade, não tem um muro compacto, maciço, não tem, não sei, não tem nada de diferente. Só tem um muro, só tem uma cortina, uma coisa bem fina entre eles e nós. Então, se tem uma cortina entre nós e eles, nós podemos alimentá-los. Eu tenho um trabalho que fala alimentar os mortos, resultados de uma pesquisa, de uma autoetnografia em Abomey, República do Benin. Para alimentar os mortos, nós precisamos erguer um altar para esses mortos. Quer dizer, cada... Ah, sim, já estão... Eu sabia. Eu vou começar pelo altar. Pronto. Deixa eu ver se a outra... Esse aparece muito mais interessante. Para a gente venerar, como dizem, né, os mortos, precisamos erguer um altar portátil para eles. Em forma de guarda-chuva. É isso aí. Em forma de guarda-chuva. E, na verdade, é a representação da pessoa falecida. Por que representação? Já pensamos em símbolos, né? E em signos. Nós vemos várias coisas. São peças de moedas aqui, né? Furadas. São moedinhas furadas. Mas na parte superior, totalmente lá em cima. Isso não vai, né? Não tem luz, né? Não, é? Na parte superior está a representação do que essa pessoa foi em vida. Quer dizer, se for um professor, deve figurar um livro aberto e uma pessoa sentada. Ok, obrigado. É aqui. Na parte... Ok, melhor. Obrigado. Ok. Na parte superior, nós temos a pessoa sentada. Aqui a gente vê a pessoa sentada, não está muito clara a imagem, mas, enfim, pode ser uma pessoa sentada em frente a digamos, a uma mesa cheia de tecidos. Quer dizer, essa pessoa vende tecidos. Então, a gente homenageia a pessoa dessa maneira. Um professor diante de um livro escrevendo. Se fosse um militar, uma pessoa com uma arma, se fosse qualquer outra profissão, a gente representa a profissão lá em cima. A gente pode acrescentar outros elementos, como, por exemplo, digamos, a perna do ser humano, para dizer que essa pessoa foi muito firme, foi uma pessoa muito forte na sua vida. Então, acrescentando esses elementos, a gente percebe já, embora não sejamos da família, já percebemos mais ou menos o que essa pessoa significa, né, na vida da coletividade ou na vida da família. Né? E esse altar portátil é apresentado aos dignitários, aos chefes de coletividades, né, que vão receber e fazer um ritual, um ritual de sacralização, passar a mão em cima antes de colocar no quarto dos altares. Então, cada pessoa recebe esse objeto. Quer dizer, esse objeto é que representa o morto dentro da casa que nós construímos para as pessoas falecidas da família. Esse altar também recebe, quando uma vez que a gente deposita na sala, a gente
crava no chão, né? Recebe animais sacralizados, sangue de animais sacralizados, recebe cachaça e recebe frutas. Recebe frutas, pão, bom, recebe frutas, tem frutas, várias frutas, laranja, banana, e recebe bebidas, tem até bebidas ocidentais, né? Temos bebidas tradicionais, mas também temos gin, temos rum, e essas bebidas são levadas junto com o altar por pessoas que riem, né? Porque as pessoas podem dizer, mas por que não estão tristes? Na verdade, é uma festa, porque a pessoa homenageada já provou o sal nessa vida. Essa é a expressão que usamos. Provou o sal quer dizer já desempenhou uma função importante na vida, tem mais de 70 anos, então a pessoa viajou, como dizem aqui às vezes, né? Fulano viajou. Uma pessoa idosa que falece é porque viajou. Então, é uma alegria, é uma festa mesmo. Todo mundo rindo aqui, né? É uma festa. E, em detalhe, né? Os objetos, as coisas que são dadas. Pão, laranja, temos outras frutas aqui, temos comida também, fazemos arroz, feijão tropeiro. Esse é feijão tropeiro. Temos a caçar, pão. Temos obi, orobô, que são objetos rituais, né? E temos aqui a laranja também e pão. Os dignitários recebendo refrigerante, cerveja, gin, tudo isso vai ser aberto e despachado. Tanto os presentes quanto os altares vão receber essas bebidas na parte superior. Então, é uma confraternização. Então, as que fazem a cerimônia vão cantando, né? Vão cantando a uma distância de aproximadamente 100 metros até chegar ao local dos altares. Tem mais fotos, mas eu só peguei algumas, né? Então, para dizer, por que eu coloquei isso? Porque as pessoas falecidas comem como nós, nos vigiam, nos protegem de perigos, mas, ao mesmo tempo, podem ser perigosos os mortos. São perigosos se a gente deixa de fazer isso, por exemplo. Porque a lei da reciprocidade funciona nessas sociedades tradicionais africanas. E outra coisa, nesse trabalho recíproco, nesse esforço de retribuir, nós temos que ter muito cuidado. Não podemos, por exemplo, numa libação, o fato de derramar bebida no chão, tudo está codificado. Se alguém pegar a bebida e quiser despachar, em vez de despachar à esquerda, à direita e no meio, quer começar pelo meio, alguém pode imediatamente tirar a bebida das mãos, porque é perigoso isso. Porque o espírito da pessoa que nos deixou circula dessa maneira. E se não recebe aqui, e você derrama aqui, não bebeu. E é um perigo. Pode trazer infortúnio. E isso já aconteceu. Já aconteceu. Então, todo cuidado é pouco. O processo ritual é um processo minucioso, muito ordenado, a questão da ordem, né? Muito organizado. E sempre tem assistentes, tem mestres de cerimônias que orientam a gente nessas ações. Então, estou terminando, hein? Já estou terminando, mais 2 minutos, 2 ou 3 minutos. Esse ritual é que tipo de ritual? É um ritual de separação dos mortos. Por quê? Porque quando falecem e a gente não coloca o altar portátil, não erige o altar portátil, até que a gente não erige, não deixam de nos perseguir.
a gente pode ver isso em sonhos. O sonho é muito importante. O sonho. Alguém sonhou. fulano diz. Fulano diz quer dizer fulano que faleceu, né? Diz, olha, eu faleci, eu fui para outro mundo há 2 anos, há 3 anos, e vocês nem foram capazes de erguer o meu altar portátil. Não posso aceitar isso. Então, essa pressão faz com que as pessoas se organizam e confeccionam esse altar para conseguir essa separação entre vivos e mortos, porque é uma separação provisória. Mas no caso anterior, o morto está junto conosco o tempo todo. A gente precisa criar o espaço dele para que ele possa ter a mobilidade de que precisa, para que ele possa desempenhar as funções. Então, a questão do privilégio da ancestralidade é importante aqui. Por quê? Porque uma pessoa idosa é enterrada de uma maneira, ou as cerimônias que se fazem para essa pessoa idosa são diferentes das cerimônias que se fazem, por exemplo, para uma pessoa que não chegou a essa idade, que não chegou a 70 anos, porque acontece, pessoas que falecem por acidente ou por outras razões. Então, esse privilégio funciona porque é uma atividade que sanciona um certo status dentro da sociedade. Quer dizer, a pessoa tem status, as pessoas têm status e temos que respeitar. Uma pessoa, um anão, por exemplo, suponhamos que um anão faleça, o anão não vai ser enterrado da mesma maneira que uma criança que não é anão. Por quê? Porque o anão é uma divindade, um pensamento fon, na nossa concepção do mundo, um anão ou um gêmeo, ou uns gêmeos, umas gêmeas, são mais do que seres humanos. Então, se acontecer alguma coisa imprevisível com esses seres humanos, né, esses que são mais do que nós, temos também cerimônias de distinção, né, que atendem essas pessoas desaparecidas de uma maneira especial. Tudo isso cabe dentro do privilégio da ancestralidade, porque quando a gente afirma que um anão não é uma pessoa simples, que um gêmeo não é uma pessoa simples, já estamos colocando esses no mundo dos ancestrais. Bom. Ok. Terminando, então, o conceito de intervenção que eu evoquei há pouco, né? Quando somos imprudentes, alguém aparece. Esse conceito de intervenção funciona, então, nos nossos ritos, nos nossos rituais. Isso é o que mais, digamos, confere à família uma certa estabilidade. Por que eu digo isso, estabilidade? Por quê? Porque sempre, no nosso imaginário, tem alguém lá escondido que não quer que as cerimônias sejam bem feitas, sejam bem realizadas, que sempre está, digamos, não está torcendo para que tudo corra bem. Acontece. E, finalmente, eu devo frisar também que o dia que se escolhe para fazer isso não é um dia aleatório. O calendário FON, tradicional FON, depende de outros calendários. A questão da temporalidade, que nós falamos, né, que é o objetivo desses encontros, desse segundo encontro, é uma questão que volta aqui, né, que volta com força. O tempo não pode ser aproveitado de maneira, digamos, espontânea. O tempo tem que ser pensado, refletido. Fixar também momento de cerimônias se deve a um certo conhecimento do calendário muçulmano, por exemplo. Nós fixamos o dia 3 de dezembro para fazer isso e não o dia 2 de dezembro, 3 de dezembro de 2017, e não o dia 2 de dezembro de 2017, que era um sábado. Por quê? Porque o calendário muçulmano é que prioriza, que tem prioridade sobre o nosso.
as datas no calendário muçulmano se fixam e depois nós fixamos as nossas datas. Então, no dia 2, o dia 2 era um dia favorável para os muçulmanos. Nós não podemos disputar esse dia com eles. Porque se a gente fizer o contrário, isso pode trazer infortúnio. E é esse dia que se chama dia do Adoquim, que não é um dia bom. Muito obrigado. Tomou um banho, mas está... Muito bom. Paz. Paz, né, professor? Tranquilidade. Obrigada, professor Hipólite, pelas suas falas, que vem aí carregada também de muito conhecimento, mas também de muito afeto, né? E que vai atravessando aí algumas questões que a gente também vai já produzindo para esse segundo Congresso Internacional que temos aí a partir do dia 11. Eu anotei algumas palavras e antes de abrir para essa plateia linda que está aqui, né? Eu anotei algumas palavras que o professor Hipólite trouxe e que me fizeram pensar em muitas questões aqui, pontuadas pelo professor, e que eu só vou ler, né? E que eu acho que já vem aí rememorando algumas falas do professor. Resistência, insurgência, indicar, encruzilhar, unir, compreender a complexidade, ampliar, retornar às raízes, voltar à origem, movimentos de ir e voltar, reafirmação identitária, consideração pelas diferenças, reciprocidade, coletividade, respeito e divindade. Então, é assim que eu encerro essa primeira parte, junto com o professor, e a gente abre, como hoje de manhã, né, como a Cláudia também registrou, que numa conferência a gente não abre muito para fala, mas não teria como a gente encerrar essa nossa conferência de hoje, que traz duas questões muito importantes, que é o pan-africanismo e também a ancestralidade, para estabelecermos aí outras encruzilhadas. E eu quero dizer, professor, que atravessamos o Atlântico, fomos em Cuba e voltamos para o Brasil, né? Na fala do professor. Então, deixo aberto para quem quiser fazer perguntas ou se manifestar. O microfone é de vocês. Boa noite a todos. Professor, eu fiquei aqui ouvindo você falar e fiquei pensando nesse debate em torno dessa ideia de pureza cultural, né, de que haveria uma ontologia da cultura e que, a partir dessa ontologia, um determinado grupo é mais, culturalmente, vamos dizer assim, mais puro que outro. Isso é um movimento que também se dá muito, por exemplo, eu pesquiso comunidades indígenas, e é um fenômeno que a gente percebe muito, né, com relação às comunidades indígenas no Nordeste, dentro de um processo de etnogênese. Então, as comunidades vão buscando, a partir da ideia da ancestralidade, da memória, elementos que certifiquem a pureza cultural, que vai se tornando um elemento político, né, dentro desse contexto. E aí me fica a questão,
esse debate que você traz, essa questão essa pureza cultural, ou pelo menos essa intenção, essa performance de uma cultura que se quer pura, que se quer autêntica, ela também vai se colocando como um elemento político, né, para as demandas dessas comunidades. A gente responde logo ou querem fazer rodadas? Não, é? Ok. Efetivamente, é constante, né, esse debate, né, sobre pureza cultural. Sem dúvida, não deixa de ser uma questão política, porque em questões de debates, né, sobre práticas tradicionais, sobre questões culturais ou etnoculturais, como dizem outros, né, nós sempre vemos essas dicotomias se manifestarem, né? Quer dizer, o que é puro, o que não é puro. Por exemplo, em Sergipe, nas religiões, né, de presença africana, nas religiões afro-brasileiras, em Sergipe, nós temos uma autora, uma professora chamada Beatriz Góes Dantas, né, que trabalha sobre essa temática lá em Laranjeira, sobre as religiões. E o Nagô, que é uma nação, né, o Nagô de Sergipe é diferente do Nagô de Salvador. E os de Sergipe dizem que são puros, por quê? Porque nas práticas deles, supostamente não misturam elementos, né? Mas quando a gente vê, a gente sabe que eles misturam elementos católicos, porque a iniciação mesma não é uma iniciação fora dos moldes católicos. É como se fosse um batismo, é como se fosse uma graduação, quer dizer, a gente está formando, por exemplo, uma turma de cabeleireiras ou de alfaiates, e nós damos o diploma, né? É como uma diplomação, não tem essa característica esotérica das outras casas, é muito mais aberto. Então, eles dizem que a pureza consiste nessa mistura. Incrível, né? É algo... Quer dizer, nós somos puros porque temos essa habilidade de agenciar ou de combinar elementos díspares. Aí está a nossa pureza. Híbrido, isso. É no híbrido que eles acham que há pureza. Sim. Curioso, né? E ela, como antropóloga, não pode julgar. É o que o nativo diz que nós vamos incorporar, que vamos aceitar. Lá em São Luís do Maranhão, igual. Não, na Casa das Minas, nós temos determinadas cores, mas, de repente, chega um terreiro de mina e usam outra cor, algo assim. Então, eles são de beta, eles são pessoas que deturpam as tradições. Então, não existe pureza. A pureza é nossa, mas sem saber que, ao mesmo tempo que estamos, digamos, desenvolvendo uma modalidade religiosa, estamos abertos, né, a novidades. Né? É uma recriação constante, né? Então, é uma postura política, com certeza. O professor está perguntando se ele respondeu a pergunta. Sim? Seu nome? Mais alguém? Pode vir aqui? Boa noite a todos. Boa noite, professor. O professor começou a palestra falando sobre o pan-africanismo e eu queria ouvir algumas palavras do professor sobre, vamos dizer, outras categorias que também estão dentro do que seria a disputa dessa diáspora, desses sujeitos que estão nesse movimento que o professor colocou, que seria da negritude e um pensamento afrocentrado mesmo, pensando isso no interior da África. Então, queria que o professor falasse um pouco sobre essa questão, como que ele vê a questão da negritude em paralelo com o pan-africanismo, se são algo paralelo, se são algo que se
dentro das encruzilhadas que nós estamos colocando aqui, se eles dialogam, se um nasceu do outro, se são algo similares, como que o professor vê essa questão desses três elementos, panafricanismo, negritude e afrocentrismo? Boa noite. O nome, por favor? Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo. Sim, estamos constantemente, né, também criando conceitos, criando palavras, né? Já oscilamos entre panafricanismo, negritude, colonialismo, neocolonialismo, pós-colonialismo, decolonialidade, ou colonialidade também, né? E vamos continuando. Na minha opinião, bom, primeiro, tem um dado, né? O Achille Mbembe camaronês, ele diz que o panafricanismo tem mais sucesso do que a negritude. Ele afirma isso. Eu acho que são duas posturas que se complementam, em certo sentido. Só que para Achille Mbembe, a negritude não conseguiu os mesmos sucessos ou êxitos, né, do panafricanismo. Para ele, a negritude se limitou a criticar, não a criticar muito, né, como o panafricanismo fez. A negritude não criticou muito o sistema capitalista, segundo Mbembe. O Leopoldo Sédar Senghor, Léon Gontran Damas, Aimé Césaire proclamaram o movimento da negritude junto com outros intelectuais. Mas, segundo ele, não foram tão felizes quanto o movimento panafricanista. Bom, eu acho que são duas correntes que não se excluem, mas que cada um teve seu papel, cada um desempenhou seu papel. O Frantz Fanon também está aí para falar um pouco. Então, não sei se minha resposta, se eu me faço entender, né? Para mim, são complementares e eu concordo com que o panafricanismo tem uma abrangência maior. Se o panafricanismo é como um movimento, né, de várias índoles, né, de várias dimensões, a negritude chega a ser um pouco mais restrito do que o panafricanismo. E, por consequência, o afrocentrismo também, acho. Mais alguém gostaria de se pronunciar? Bom, boa noite. Professor Hipólito, gostaria de agradecer pela brilhante conferência. O Rodrigo foi pelo viés do panafricanismo, eu acho que eu vou buscar explorar, então, pelo viés da ancestralidade, que também está presente no título da fala, né? O professor mencionou, principalmente nesse momento final da apresentação, a respeito desse contexto funerário que a gente pode observar nesse cenário africano, né, na parte do Benin, e é algo que me chama muita atenção, inclusive devo dizer que acredito que alguns e algumas aqui devam se lembrar do professor Hipólito nas nossas aulas a respeito dos modos de morrer, né, no contexto do Golfo do Benin, né? Tem provérbios fons que falam, né, que desde o nascimento o homem já começa, né, a morrer, e temos N relatos de viajantes que percorreram Daomé, Aladar, e trazem, né, a respeito desse véu muito fino que a gente tem do mundo dos vivos para o mundo dos mortos e o fácil trânsito que a gente tem entre os dois. Nesse sentido, é muito curioso observar como a morte, de fato, é uma festa, né? É um momento de encontro, de alimentação, de presença da pessoa que partiu, mas não partiu completamente, né? E há um princípio dinâmico que faz parte do ser, inclusive, que seria Legba, que eu gostaria, inclusive, de ouvir o professor falando sobre isso, porque, né? Enfim, mas a minha questão, na verdade, tem a ver com esses elementos de encruzilhada que tem a premissa do nosso encontro, inclusive, né? Se de alguma maneira a gente poderia enxergar certas permanências no contexto brasileiro, e o professor, como acadêmico itinerante, tanto no cenário africano quanto no cenário brasileiro, se o professor consegue observar
essas N cerimônias da morte como festa, aqui no nosso contexto brasileiro, como os gurufins, né, praticados de forma muito ritualística, né, no Rio de Janeiro, enfim, se isso de alguma forma não seria um elemento de encruzilhada que conecta esses diferentes mundos e que também, de certa maneira, faz da ancestralidade um elemento de contramodernidade, talvez? Agradeço o comentário do professor Fábio e também as preocupações, né? Sim, ao longo da minha trajetória, né, tanto em Cuba quanto aqui no Brasil, eu vivenciei algumas situações, né, que são tão emocionantes, que expressam essa mesma encruzilhada, né, de que estamos falando, que são tão emocionantes que eu mesmo fiquei assim, não sei como dizer, né? Eu fiquei maravilhado tanto no sentido positivo quanto num certo sentido negativo de tristeza, né? Porque quando a gente vê uma pessoa, um adepto, de repente entra em transe, toda a emoção que produz, isso me faz pensar também na emoção que produz lá no Benin. Lá no Benin nós temos transes bem mais discretos, mas também temos esses transes tão fortes, né? E quando é forte, é tão emocionante, até a divindade chora. A própria pessoa que entrou em transe, a gente vê a emoção, tanta emoção que a gente vê lágrimas. Por quê? Porque demonstra demonstra a plena integração, né, da divindade e o indivíduo. A divindade e o adepto, quer dizer, o adepto é um filtro metonímico, né, da divindade. E aí você vê muito bem. Né? Eu posso, talvez, falar em conexão entre mundos. Eu posso falar em conexão entre mundos, porque a partir da experiência, inclusive, do Carnaval desse ano, né, que apareceu, que a escola Unirio, qual é a escola que ganhou o Carnaval? Grande Rio, a escola Grande Rio produziu um enredo fantástico, né? Que aí eu estava vendo símbolos só, que nem todo mundo vê esses símbolos. Desde a oscilação daquela, parecia uma bola grande, né? Com algo superposto, né? Que balançava dos lados, assim. Que balançava. Já quando eu digo balançava, já mais ou menos deve estar adivinhando o que estou dizendo, né? Porque o Exu se distingue pela virilidade, pela sexualidade, mas nem todo mundo vê isso. As pessoas veem por graus, quer dizer, cada um entende todo esse enredo de uma maneira diferenciada ou diferente. Isso me permite pensar em encruzilhada. Por quê? Porque está sendo representado todo o que o nosso Legba representa no Benin, como facilitador da comunicação, a mesma imagem que demonstra que o mundo oscila, mas também o mundo é fecundo, porque aquilo aparecia como um falo, que é o instrumento principal que identifica Exu. Então, eu vejo nisso uma conexão, sim. Eu vejo uma conexão, e essa conexão pode se expressar através de outros fenômenos, como outros tipos de transe, né? Outros tipos de, digamos, de estados de possessão. Por que eu digo isso? Da mesma maneira que a gente tem um antepassado epônimo nas nossas
sociedades africanas. Quer dizer, o morto, eu esqueci de falar disso. A pessoa falecida renasce também. Nasce em outra pessoa. Eu tenho meu antepassado epônimo, é o irmão do meu avô. Quer dizer, ele criou minha mãe, meu avô gostava de balada, gostava de passear e não cuidava das crianças, e o irmão dele foi quem colocou minha mãe na escola. E ele faleceu já, mas quando eu nasci, eu tinha algumas características que eram parecidas com a dele. Através do jogo, através do IFA, o IFA revelou que eu herdei as características. E, efetivamente, só recentemente pude descobrir que, efetivamente, herdei dessas características, através de alguns fatos. Nas religiões, a gente tem o ajunto. Quer dizer, a pessoa tem uma divindade padroeira, mas tem uma divindade, outra divindade. É esse o antepassado epônimo. Esse ajunto é o Jotó. Na verdade, a palavra é Jotó em Fon. Mas aqui no Brasil sofreu uma evolução diferente, né? E deu ajunto, o junto. Então, é uma certa encruzilhada que tem aí também, é uma certa conexão que nós temos aí. Quer dizer, os valores estão sendo metamorfoseados e também estão sendo reinterpretados e adaptados a contextos particulares. Ancestralidade contra a modernidade. Claro, quando estamos fazendo isso também, como diz o próprio movimento panafricanista, né? É um movimento contra a modernidade, contra a hegemonia. E nós precisamos dessas expressões, né, para desafiar um mundo em desequilíbrio. Obrigada, professor. Mais alguém? Vem, professor Marcelo. Olá, professor, eu peço desculpa por ter chegado mais tarde, eu estava numa outra aula ali também, mas consegui ver esse finzinho seu. E uma coisa que eu fiquei pensando quando você falou de recriação cultural e tudo, e dessa escolha política, né? O debate sobre panafricanismo e negritude é uma treta histórica aí, mas certamente a negritude não iria concordar muito com aquilo, mas, enfim, ainda mais a Aimé Césaire, que eu acho que é um cara que, enfim, como contrapor essas coisas, assim, que a Aimé Césaire foi uma influência do próprio Fanon, né? Professor dele, inclusive. Mas, enfim, o que eu queria te perguntar mais especificamente é se há uma presença da obra de Paul Gilroy, desse pensamento seu, quando você fala de recriação, porque o Paul Gilroy, ele fala, né, que essas... E o colega falou de contracultura da modernidade, eu acho que ele estava querendo dizer de Paul Gilroy ali também. De que maneira as reflexões de Paul Gilroy podem influenciar para se pensar essa escolha política, né, dessa recriação e dessa relação entre afrodiáspora e África, que é sempre um tema, né, que a gente discute, né, de que maneira as Áfricas recriadas são Áfricas nas Américas, né? E eu fico pensando aqui, uma vez eu entrevistei o professor Elika Bokolô, né? E o Elika falava que a gente tem que parar com essa bobagem de divisão de África e América, que para ele nas Américas são Áfricas transplantadas para cá a partir de uma recriação, né? E ele fala dessa necessidade de se entender esse capítulo da afrodiáspora como um capítulo da própria história da África também, e de como isso é importante, inclusive, para pensar um outro projeto da História Geral da Unesco, ele já pensando, né, que ele nunca para, né, um cara que, inclusive, genial. Enfim, era mais essas questões. Eu não lembro o seu nome, mas... Marcelo. Pois é, professor Marcelo. Efetivamente, as questões colocadas são bastante interessantes e, ao mesmo tempo, difíceis, no meu entender, né? Já quando nós falamos do transatlântico, né, das culturas
africanas e suas diferentes migrações ou suas diferentes transformações desse outro lado do Atlântico, eu sempre vejo um contínuo. Para mim, é um contínuo, como diz o próprio Honoré Agassi, né? Que é um antropólogo beninense que, inclusive, trabalhou como diretor de educação, representante da África para a educação na Unesco, até 1993, por aí, com Matambo, sob Matambo, né? Agassi sempre diz que precisamos desse contínuo para poder nos entender nós mesmos e que os outros também possam, quer dizer, compreender o processo, que a gente precisa estabelecer essa ponte e nunca dividir os dois lados. E uma das carências que nós temos, nós pesquisadores, né, tanto das Américas quanto da África, é justamente não conseguir estabelecer essa ponte. Ainda não construímos essa ponte. As coisas continuam do outro lado com suas particularidades e desse lado com suas particularidades, mas a gente não consegue nunca unir os dois lados da ponte, que é uma questão que eles colocam, mas que perdura até hoje. Não sei qual é a postura do Eliké Mbokolo, que pensa em outra história, mas nós já temos o outro volume, o volume 8, né? Oitavo, né? É o oitavo, que já fala dessa situação. Não sei o que ele vai querer dizer, falando de outro volume ainda, que a gente tem que criar. Exatamente. E será que ele incentiva a gente a trabalhar? Se ele já tem um bom tempo, né, na academia, eu acho que já se aposentou, né? Está no Congo, é da mesma geração do Kabengele. Mais ou menos 80 anos, 84, por aí. Continua. Se ele puder ajudar, seria ótimo. Sim. Seria perfeito. Sim. A gente pode. Sim. Mas, como dizem em Cuba, quem mais rompe o hielo? Quem mais quebra o gelo? Pois é. Olá, professor. A minha pergunta para você é mais, talvez não exatamente fugindo do tema, mas olhando para um outro lado, um outro aspecto. Eu gostaria de perguntar para o professor que quando a gente fala de afrodiáspora, a gente fala sempre do lado atlântico, porque é onde tem mais expressividade, poderia-se dizer que tem mais expressividade, e também por uma proximidade nossa mesmo, mas eu gostaria de perguntar se o que o professor poderia falar também dessa afrodiáspora para o lado do Índico e do Pacífico também, e como compreender as transformações dessas culturas poderia nos engrandecer no discurso dessas encruzilhadas afrodiaspóricas. Obrigado. Agradeço a pergunta do Leonardo, né? Ok, muito obrigado. Sim, falando em diáspora, bom, a ideia, né? Essa ideia de digamos, irradiação, né? Que tem uma fonte que vai irradiando. Efetivamente, o caminho índico nos reserva uma série de coisas também que a gente não costuma estudar nos nossos livros, né? O caminho índico levou vários africanos para as Índias, né? Sobretudo a Índia, que tem mais do bilhão e 400 milhões que a Índia tem, eu acho que tem pelo menos 200 milhões a 400 milhões de negros, né? A Índia tem pelo menos essa quantidade, tem muita gente também. Sobre essas culturas, bom, a gente de vez em quando ouve falar dos Dalits, falar assim de maneira fragmentada, né? Mas estudos assim que eu conheça, não sei te dizer. Eu sei que a realidade, quer dizer, eu sei que urge fazer um estudo, né?
dessa diáspora que foi uma diáspora mais voluntária do que forçada, né? Forçada foi essa daqui, né? Do lado do Atlântico, mas do lado Índico foi mais deliberada. Essas migrações foram. E em diáspora podemos falar em africanos também que foram para outros continentes que não sejam o asiático nem o americano. Até africanos que tiveram formação em alguns lugares, né? Porque diáspora, nesse sentido, às vezes se confunde, né, com colônia, que é um conceito que usam há muito tempo, né? Colônia portuguesa no Brasil. Talvez a diáspora portuguesa, né, no Brasil, ou a comunidade dos portugueses no Brasil, e vice-versa, né? Do Brasil fora também. Então, bom, eu não sei se... Eu não tenho referências, né, mas eu tenho conhecimento assim superficial sobre essas que são importantes, né, para serem estudadas também, devido à situação que vivem. E não sei se as novelas que botam aqui são suficientes, né, para saber. Precisamos de assistentes, conselheiros, né, desses. Mais alguém gostaria de se manifestar? Aproveitar esse tempo do professor com a gente? Não? Eu vou chamar as anfitriãs. Professor Hipólito, agradecemos muito a sua presença nessa mesa. Me sinto honrada, né, por estar aqui com você, dividindo esse espaço, dividindo essas questões que a plateia também trouxe. E chamo as nossas anfitriões, as nossas anfitriãs, porque, afinal de contas, nós temos aí, né, toda uma programação desse esquenta que foi hoje com o professor Marcelo e também com o professor Hipólito, para a gente poder pensar os nossos encontros futuros daqui para frente em parceria. Obrigada. Oi, gente. A professora Luísa já abriu, né? E já passou, né? A gente diz que são os recadinhos paroquiais. Então, nesse momento, é o momento de agradecimento, né? A professora Luciana Rossato estava sentada lá atrás, né? E ela disse assim para mim: já não basta o evento, vocês ainda têm que fazer um esquenta. Então, é um pré-evento, né? E vocês são loucos e loucas. Mas a gente ficou pensando, né? Com a presença... O professor Marcelo veio antecipadamente, o professor Paca chegou de Angola hoje de manhã, o professor Hipólito está aí já há uns dias conosco, desde quinta-feira, passou rápido, né, professor? Nessa escala aí, e ter essas pessoas e não construir possibilidades de estarmos aqui, né, no pré-evento, compartilhar, tem um pessoal aí da graduação, né? Então é importante também. Eu brinquei falando sério, que as nossas referências bibliográficas iam começar a caminhar aqui pelo campus antes do evento, e é isso que está acontecendo, e é bem importante, né? Esse momento de troca de aprendizado. Então, a gente agradece, né, imensamente, e é preciso dizer, né, a professora Luísa falou no início, a professora Maria Helena também falou, que esses momentos são importantes por conta, e só acontecem por conta das parcerias, né? Então, esse deslocamento, principalmente, nós temos aí palestrantes vindo de várias partes, né, do mundo. A gente tem gente que vem do Caribe, tem gente que vem de várias partes do Brasil, né, os professores que vieram de várias partes, né, de África. O professor Hipólito estava no Benin fazendo pesquisa, volta para lá depois, né, professor, fica até janeiro, mas se disponibilizou a estar aqui. Enfim, temos a professora Mônica Hanna, e eu acho que é importante essa presença também africana, indígena, de outros lugares, né? Vem o professor Héctor, né, que é Mapuche, do sul do Chile, também vai passar, né, dias se deslocando. A gente tem um desafio institucional, e é importante vocês saberem disso. A gente tem um desafio institucional porque tem uma regra no serviço público
que diz que a gente sempre tem que ter o menor custo para realizar as coisas. Então, para vocês terem uma ideia, para comprar passagem, as passagens estão altíssimas, passagens aéreas, e aí as passagens mais baratas têm uma escala e conexões de 20, 15 horas, 13 horas, da gente olhar e dizer, né, principalmente para quem vem de mais longe, dizer assim, meu Deus, será que eu viria, né, com esse tempo todo no aeroporto, né, e os atrasos, os cancelamentos? Então, é parceria mesmo, é por estar aqui, é por querer construir. Então, a gente agradece, né, imensamente. E como a professora Maria Helena falou, segunda-feira passada, agora, segunda-feira, hoje é quarta, segunda-feira a gente teve uma atividade promovida pelo NEAB, né? O NEAB existe institucionalmente dentro da UDESC desde 2003, né? Ele inicialmente surge aqui no Centro de Ciências Humanas e da Educação, mas ele pertence à universidade, ele é um órgão da universidade, ele não está vinculado necessariamente a um centro. Então, ele vem aí, anterior a isso, nem era NEAB ainda, a gente né, reviveu essa memória na segunda-feira. A importância, né, eu acho que isso é preciso dizer, do NEAB dentro dessa instituição, muito anterior ao 2003, importante institucionalmente a partir de 2003, e esse trabalho, né, que tem sido feito, e a parceria agora, que já vem caminhando, né, prof, e tem se consolidado aí a partir de algumas ações. É importante referendar, né, que esse trabalho realizado em parceria, ele só é possível pelo apoio institucional também. Então, eu estava dizendo hoje que, quando a gente começou a pensar o EPD, comentava com o professor Marcelo, porque realizar um evento num contexto de crise, pós-eleição, né, num contexto em que o genocídio da população negra está aí, o genocídio da população indígena, país, né, o nosso país é o que mais mata a população LGBTQ+, é um país onde o privilégio da branquitude está colocado. A gente realizar um evento presencial que tem mobilizado a universidade, tem trazido pessoas de várias partes, né, de várias instituições, ativistas, pessoal vinculado, né, às autoridades vinculadas a terreiro. Então, assim, esse movimento, né, que possibilita a ampliação dos nossas parcerias, não foram todas. Eu estava aqui, vi o Márcio, né, do Olodum, chegando, eu disse, gente, Márcio, né, Marcos do Olodum, eu disse, gente, ele chegou aqui, a gente não conseguiu chegar lá, né, mas, assim, está aqui já o convite, né, a gente estava na loucura, acompanhamos de longe, né, a inauguração da Escola Olodum, importante para a cidade, fundamental o trabalho que, inclusive, vocês têm feito junto à Comissão de Populações Negras, né, de Santa Catarina, a CEPA, né, o Conselho das Populações Negras de Santa Catarina. Então, é isso, né, gente? Não é, a gente precisa retomar, né, algumas coisas institucionalmente, academicamente, reforçar os laços e também para além da universidade. E aí só é possível a partir das parcerias, né? Então, com a aula do professor Hipólito agora, com a aula do professor Marcelo à tarde, com o evento que está aí, com o que a gente faz cotidianamente, né, professora Maria Helena, lidando aí com racismo estrutural, numa proposta de formação docente também, formação de pesquisadores, o pessoal da pós-graduação, né, o pessoal da graduação, enfim, é isso, gente, é um caminhar. A gente estava dizendo, né, não sei se vocês perceberam, quando chegaram inicialmente, era a Fela Kuti que estava tocando, né? E uma música especial dele que faz o questionamento à colonialidade. Então, a decolonialidade já vinha sido marca das populações africanas nas Áfricas, já é marca das populações negras na diáspora, já é marca das populações indígenas, né? Incorporadas, né? Eu acho que a palavra é essa, né? Na incorporação, né, da energia vital, da ancestralidade, do cotidiano na luta. Eu sempre pergunto, e vou perguntar aqui para as pessoas brancas que fazem parte dessa plateia, o que a gente faz com isso? Essa é a grande questão, né? Também. Então, é isso. Eu quero agradecer ao pessoal do AIA. Está todo mundo cansado, tá, gente? O evento nem começou, mas está todo mundo cansado. Mas a gente não conseguiria, sem sombra de dúvida, né, se não fosse os pesquisadores associados, se não fosse os pós-graduandos e os graduandos que estão aí incansavelmente,
nós trabalhando assim 12, 13 horas por dia. Ontem à noite mandei uma mensagem para a professora Maria Helena, eram 11h30 da noite, disse assim: profa, desculpa pelo horário. 3 minutos depois ela me respondeu: estou chegando em casa, né? E é isso, né? Enfim, a gente não tem descanso, né? Muito trabalho. Espero que vocês tenham, né, aprendido, né, e aproveitado. E fica aí o convite para o nosso evento, né? Com todas as coisas, festival de música, com arte, com as mesas, tá grande. Gente, acessem. Vou dizer de novo, o Festival de Cinema tem mais de 40 filmes produzidos por indígenas, por africanos e por negros disponíveis livremente a partir do site do evento do AIA, e vai ficar disponível até dia 14, que é o Festival de Cinema, e todas as outras coisas. O pessoal já disse que eu estou proibida de conversar com algumas pessoas, porque sempre vai aumentando, né? O pessoal diz: como é que ficou tão grande? Eu digo: as pessoas vieram, e a universidade saiu. Hoje nós realizamos a atividade aqui, mas o resto tudo, gente, é fora da universidade. Como é que a gente articula? É importante dizer também que o EPD é resultado de uma ação de extensão. Isso é importante referendar dentro da universidade. Articulamos, obviamente, ensino, pesquisa, mas é uma ação extensionista. E aí é onde entra os historiadores que estão discutindo, agora eu vou fazer a provocação, os historiadores que estão discutindo história pública, quem faz extensão já há muito tempo dentro da universidade, já faz história pública também há muito tempo dentro da universidade. Tá? Então é isso, gente. Vamos aproveitar, né? A partir do dia 11. Fiquem bem, cuidem-se, né? E aí a gente se vê pelos corredores e também lá no centro da cidade a partir do dia 11. Não vale a gurizada e só para o festival no Bugio, hein? Tem que ir nos outros eventos, né? Tem que ir nas rodas, tem que ir nos diálogos contemporâneos, vai ter música também no meio, enfim, aproveitem. Gente, muito obrigada, tá? Uma boa noite para vocês.